Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai falar sobre algo que está literalmente na frente dos nossos olhos o dia todo, mas que quase ninguém repara. Pensem nos números não só como aqueles rabiscos chatos no quadro negro ou fórmulas decoradas, mas como verdadeiras ferramentas invisíveis. São eles que organizam absolutamente tudo na nossa vida em sociedade. A nossa missão nessa explicação de hoje é decodificar como essas ferramentas funcionam na prática, usando direto a matriz de avaliação oficial como base. Preparem-se para olhar o mundo ao redor de um jeito totalmente diferente. Para nossa análise render bem, nosso roteiro está super direto. Primeiro, o celular e os números. Depois, vamos entender o que é contagem, medida e código. Em seguida, passamos por dois exemplos bem práticos, uma pulseira de hospital e a divisão de verbas. E por fim, a gente fecha com uma dica estratégica de conversão que salva um tempo absurdo nas avaliações. Então, bora lá. Seção 1. O celular e os números, os instrumentos matemáticos do cotidiano. Para começar, vamos focar no objeto que a gente simplesmente não larga por nada, o telefone celular. Pensem bem, toda vez que a gente olha para a tela do aparelho, a gente está interagindo com números, certo? Mas a grande sacada é que esses números estão fazendo trabalhos completamente diferentes por trás dos panos. Olha só, aquele ícone da bateria marcando 80% faz uma coisa. O número salvo daquele super amigo na agenda faz outra. E o aplicativo apitando que já foram dados 5.000 passos hoje faz uma terceira coisa totalmente diferente das outras duas. E por que é tão crucial entender essa diferença toda? Porque não é só uma curiosidade legal, não. É uma exigência oficial. A matriz de referência lá na competência 1, habilidade 1, pede exatamente isso. Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos números e operações. Em outras palavras, as bancas não querem saber só se a gente sabe fazer conta. Elas querem ver se a gente consegue sacar o papel daquele número ali no mundo real. O que nos leva à nossa seção 2, contagem, medida e código, o cinto de utilidades matemático. A melhor forma de visualizar isso é imaginando que a matemática é, literalmente, um cinto de ferramentas, onde cada número tem uma função bem específica para um trabalho. O detalhe que separa essas ferramentas é bem simples: representação real versus representação nominal. De um lado, na contagem na medida, os números representam valores matemáticos reais, quantidades que a gente pode contar ou grandezas físicas. Do outro lado, a gente tem o código, que funciona só como um rótulo, uma etiqueta de identificação que não tem valor aritmético nenhum. Ele é meio que um impostor matemático, usando algarismos só para dar nome às coisas. Vamos quebrar isso em partes, começando pela contagem. Contar é simplesmente determinar a quantidade exata de itens separados. É matemática na sua forma mais pura. Imaginem aquele pequeno contador manual de metal, sabe? Aquele que faz um clique a cada vez que a gente aperta. Se tem 3 mensagens não lidas no aplicativo, a gente conta 1, 2, 3 cliques. São unidades inteiras perfeitamente separáveis. Agora, quando a gente fala de medida, a coisa muda. Medir não é contar. É pegar uma grandeza que é contínua e comparar com uma unidade padrão que já existe. Por exemplo, a gente não conta o próprio peso, molécula por molécula, certo? A gente usa uma balança e mede em quilos. A gente não conta o tempo segundo por segundo o dia todo. A gente olha para o relógio. Aquela porcentagem da bateria do celular que falamos antes é exatamente isso, uma medida de quanta energia sobrou ali, baseada numa escala de 0 a 100%. E por fim, o código. A regra de ouro para nunca esquecer é essa. Se os números servem só para identificar ou localizar alguma coisa e tentar fazer uma conta com eles não faz o menor sentido lógico, então é um código. O número de telefone é o exemplo clássico. Se a gente somar o telefone de 2 pessoas, o resultado não vai ser um super telefone. O número da conta do banco, a placa do carro, o código de barras no supermercado, tudo isso é só um crachá de identificação usando números. Agora vamos ver isso na prática. Seção 3. Exemplo 1. Pulseira de hospital. Números como códigos na sociedade. Sabendo dessas 3 ferramentas, qual delas a gente puxa do cinto quando olha para uma pulseira de hospital? Vamos fazer uma análise estruturada passo a passo aqui. Passo 1, o contexto. A pessoa chega no hospital e ganha uma pulseira com a sequência 8459. Passo 2, a análise funcional. Esse número está indicando a quantidade de pacientes? Não, isso seria contagem. Ele está mostrando o peso do paciente? Também não, porque aí seria medida. Então vamos ao passo 3, a conclusão. Esse número está lá com o único objetivo de diferenciar essa pessoa de todo o resto do sistema. Logo, a função matemática dele aqui é ser um código. Avançando para a seção 4, exemplo 2,
divisão de verbas, números como medidas e operações racionais. É importante lembrar que as provas não trazem só números inteiros soltos. Elas exigem que a gente entenda operações como frações e porcentagens aplicadas na sociedade, tipo na administração pública. Olha que interessante como os números racionais brilham aqui. Nesse gráfico de rosca, as porcentagens fatiam um orçamento público inteiro em pedaços reais e mensuráveis. Isso é a matemática moldando o mundo. 50% vai para a educação, 25% vai para a saúde e os outros 25% para a infraestrutura. A operação fracionária está sendo usada literalmente como uma ferramenta para medir fatias de um valor total. Para resolver qualquer problema com esse contexto, a lógica tem que ser muito clara. Passo 1. Sempre identifique o valor base, o todo. Digamos que seja R$ 1 milhão. Passo 2. Aplique a fração exigida. Se a saúde vai levar 1/4 dessa verba, ou 25%, a gente aplica essa conta direto no valor base. Passo 3. O resultado. Chegamos à medida monetária de R$ 250 mil. A fração funcionou exatamente como a régua que mediu o tamanho da fatia do orçamento. E para fechar, nossa seção 5. Dica estratégica de conversão. A dica de ouro para a prova, cumprindo a promessa lá do começo da nossa agenda. Entender o significado de tudo isso é vital, claro, mas a velocidade é o que garante uma vantagem real na hora do aperto. O segredo é ter fluência. As bancas adoram alternar entre fração, decimal e porcentagem na mesma questão para confundir a gente. Ter essa tabelinha memorizada salva minutos preciosos. Bateu o olho em 1/4, o cérebro já tem que disparar automaticamente 0,25% e 25%, sem nem piscar, sem armar a continha no papel. Essa tradução mental instantânea é exatamente o que separa quem luta contra o relógio de quem domina a prova de verdade. Para a gente consolidar tudo o que conversamos hoje, fica um desafio super rápido. A matemática está por toda parte, muitas vezes escondida bem na nossa cara. Deem uma olhada ao redor agora mesmo. Encontrem qualquer número, pode ser no teclado, no visor de um aparelho, na capa de um caderno, e façam a si mesmos a pergunta: esse número está contando, ele está medindo ou ele é só um código de identificação? Fazer esse exercício simples no dia a dia vai transformar para sempre a maneira de interpretar as questões. Muito obrigada por acompanharem essa explicação e continuem decodificando o mundo. Até a próxima!